No final, o homem é apenas um punhado de carne e ossos impulsionado por uma vontade inquebrável. Se você cruzar o meu caminho, até Deus irá sangrar. Essas palavras sintetizam a alma de um dos personagens mais trágicos e complexos e impactantes já concebido nos mangás e animes. É isso aí. Roda a vinheta. Hoje nós iremos mergulhar fundo na psique e na jornada do espadachim negro, o famoso Guts, o lendário protagonista do anime e do mangá Berserk. Guts não é apenas um anti-herói brutal, movido por sede de sangue e vingança, dentro de um mundo sombrio de fantasia medieval. Ele é a representação mais crua e visceral e honesta de um dos maiores dilemas da existência humana: a luta incansável da vontade individual contra o destino. O trauma devastador é o que consideramos inevitável do próprio sofrimento. Seu arco narrativo é uma verdadeira obra-prima do gênero Dark Fantasy. Ele não se limita aos caminhos simplistas do guerreiro que busca justiça ou poder. Pelo contrário, a trajetória de Guts nos força a olhar para dentro do abismo e questionar o que realmente significa continuar lutando e permanecer humano. Quando o absoluto tudo ao seu redor empurra em direção à loucura e à destruição, o que devemos fazer? Kentaro Miura, o genial e inesquecível criador de Berserk, sempre foi um mestre da desconstrução clássica da jornada do herói. Enquanto a maioria dos contos tradicionais do gênero shonen ou de fantasia heróica celebram uma figura do escolhido, abençoado pelos deuses com um destino grandioso e iluminado, Miura nos apresenta a antítese disso tudo. Guts não nasce de uma profecia celestial, ele nasce literalmente do cadáver de sua mãe enforcada em uma árvore, jogado na lama e no sangue. Desde o primeiro segundo de sua existência, Guts é rejeitado pela sorte e empurrado para o trauma absoluto. Ele cresce em um ambiente brutal de mercenários, aprendendo que o mundo não oferece compaixão alguma, apenas violência e dor para o seu corpo. Já na cosmovisão de Berserk, regida pelas forças sombrias da casualidade e pela misteriosa mão de Deus, Guts deveria ser apenas mais uma vítima insignificante, uma engrenagem descartável na tapeçaria do destino. Mas é exatamente isso que surge a grande ruptura do personagem. Guts é a negação viva do determinismo. Ele recusa o papel de vítima passiva que o universo tentou lhe impor. Onde outros viram uma maldição insuportável, Guts transforma a própria dor e as cicatrizes de seus traumas na sua principal ferramenta de sobrevivência e na sua única arma contra o próprio absoluto. A construção psicológica de Guts dialoga de forma impressionante com alguma das correntes filosóficas mais profundas da história humana. Em um primeiro momento, a conduta de Guts se alinha com o conceito de vontade de poder do próprio Nietzsche. Nietzsche falava sobre o indivíduo extraordinário que recusa se subjugar às correntes da moral tradicional ou ao falismo das forças superiores. Para o filósofo alemão, o sofrimento não é um castigo divino ou uma maldição, mas sim o catalisador essencial para que o homem forte molde seu próprio destino através de sua superação da sua contínua dor. Por outro lado, a realidade sufocante que Guts vive flerta diretamente com o pessimismo de Arthur Schopenhauer. Para Schopenhauer, o universo é governado por uma vontade irracional e cega, uma força cósmica imutável que gera desejos perpétuos e constantemente um ciclo infinito de sofrimento. Guts vivencia exatamente essa engrenagem de dor sem fim. No entanto, enquanto Schopenhauer sugeria a resignação e o afastamento como uma única fuga do sofrimento, Guts responde com uma resistência feroz, obstinada e quase insana. E aí que entramos na maior interseção filosófica do personagem, o absurdismo de Albert Camus.
Em sua famosa obra, O Mito de Sísifo, Camus utiliza a figura da mitologia grega condenada pelos deuses ao empurrar eternamente uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha apenas para vê-la rolar para baixo novamente, para ilustrar o quão absurdo da condição humana. Para Camus, a vida não possui um significado intrínseco garantido, mas a verdadeira vitória do indivíduo está em continuar empurrando a pedra consciente de sua sina. Guts é o Sísifo da fantasia sombria. Carregando uma espada absurdamente pesada e desproporcional, a famosa Dragon Slayer, ele luta contra hordas incansáveis de demônios todas as noites de sua vida. Ele sabe que a batalha contra o destino é infinitamente desproporcional. Contudo, a sua grandeza não reside em erradicar todo o mal do cosmos, mas no fato monumental de que ele recusa se render. Ao continuar erguido, ele desafia a própria lógica da existência. Apesar de sua casca bruta, a jornada de Guts é marcada por uma busca desesperada por pertencimento, afeto e propósito. Durante a sua juventude, ele encarou o mundo através de um filtro puramente darwinista e individualista. Para sobreviver, ele podia confiar apenas no alcance de sua lâmina. Porém, o seu encontro com o bando do Falcão altera para sempre a sua estrutura emocional. À luz de companheiros de armas, ele experimenta pela primeira vez o calor da camaradagem, o respeito mútuo e a vulnerabilidade do amor com a casca. Isso reflete o pensamento do filósofo Martin Buber sobre as relações humanas, na qual ele defende que o ser humano não encontra sua verdadeira realização no isolamento e no egoísmo, mas sim no encontro genuíno com outro. A relação entre Guts e Griffith é o epicentro poético da tragédia de Berserk. Griffith representa o idealismo estético e a própria obsessão, o homem disposto a sacrificar a humanidade de todos ao seu redor para alcançar o sonho abstrato de um reino. Guts, por sua vez, encarna o realismo concreto, o homem de carne e osso que sangra, que falha, mas que carrega o peso real de suas escolhas. O trágico evento do próprio eclipse não é apenas um ponto de virada mais chocante dentro do mangá, ou da própria história de Berserk. É uma colisão ideológica e devastadora, onde o egoísmo divino de Griffith tenta esmagar a humanidade genuína vindo de Guts. A partir de um trauma inimaginável criado pelo eclipse, Guts se vê fragmentado entre dois caminhos opostos: o consumo total pela chama destrutiva do ódio ou a responsabilidade moral de proteger aquilo que restou da sanidade de casca. É nessa fase que surge o símbolo máximo de sua luta interna, a tão conhecida armadura Berserker. A armadura criada por Miura não é apenas um artefato mágico criado para dar mais poder ao personagem. Ela atua como uma brilhante metáfora psicológica e ao mesmo tempo filosófica para o perigo de deixar devorar pelo seu próprio trauma. A armadura anula temporariamente a dor física, costurando os ossos quebrados com farpas de ferro e forçando o corpo a lutar além dos seus próprios limites. No entanto, o custo cobrado é a degradação acelerada da mente e da própria alma do usuário, transformando o homem em uma besta desprovida de razão. É a famosa advertência de Nietzsche tomando forma física e aterrorizante nas páginas desse mangá. Aquele que luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro também. Se ele olhar demais para o abismo tende a olhar de volta para você. A grande virada da maturidade do arco de Guts ocorre quando ele percebe que a vingança cega contra Griffith é uma espiral autodestrutiva que o afasta da única coisa verdadeiramente sagrada, o cuidado e a restauração de casca. A luta de Guts deixa de ser apenas uma batalha sangrenta no plano físico contra apóstolos e se transforma em uma guerra espiritual para manter a sua própria humanidade. Ao aceitar a ajuda de novos companheiros, Farnese, Sérpico, Shirk e o próprio Isidro, Guts aprende novamente o valor da confiança. Ele descobre
que a verdadeira força do ser humano não está na couraça do isolamento, mas na coragem de construir laços, mesmo após a ruína total de seu mundo. Guts permanece até hoje como um dos personagens mais ricos e profundamente humanos já concebido dentro da cultura pop. Ele nos fascina porque sua história recusa respostas fáceis, ilusões confortáveis ou soluções mágicas. Ele não possui poderes divinos, não é um guerreiro profetizado e não sai ileso das batalhas que enfrenta. Ele é um homem marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, que falha, sente dor, chora e sangra. Pelo olhar magistral de Kentaro Miura, a trajetória de Guts nos ensina uma das lições mais poéticas sobre a experiência humana, que mesmo que o mundo mais sombrio, hostil e injusto, a vontade inflexível de viver, de proteger quem amamos e defender a nossa dignidade é uma chama interior que nenhuma escuridão cósmica é capaz de apagar. Guts começa sua jornada nascido da própria morte, mas irá terminá-la provando o imortal significado de estar vivo. E aí, o que você achou da jornada de Guts em Berserk? Qual é o momento que mais te marcou na história desse guerreiro? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. E é isso aí, valeu e falou! E como eu sempre digo, né, se você assistiu até agora, muito obrigado. Se você não assistiu, né, vai sim. E é isso aí, valeu e falou!